Senhor presidente, senhores vereadores, comunidade que nos acompanha pela TV Câmara, boa tarde. Bom, gostaria de iniciar a fala no dia de hoje, fazendo um registro também do lamento que nós tivemos aqui com relação à campanha salarial, que acabou se encerrando com a votação do projeto de lei de autoria do prefeito Hamilton, que deu apenas 5% de reajuste ao servidor municipal. Lamentamos, que não tenhamos esgotado todas as vias de negociação, talvez a Câmara tenha tido uma postura um pouco mais ostensiva com relação à votação dos projetos da Prefeitura, poderia ser um caminho, mas registramos nossa discordância com o fato do prefeito Hamilton não respeitar a lei orgânica municipal, não repassar o valor da inflação. E por justiça, eu também gostaria aqui de registrar um protesto, quero que a técnica coloque a foto, por gentileza, da greve que se iniciou hoje dos trabalhadores da Fundação Casa. Então, os agentes da Fundação Casa entram em greve, começou na semana passada, mas hoje nós estamos aqui fazendo esse registro. Eu estive na Fundação Casa, na sexta-feira passada, dando uma palestra sobre cidadania com os 50 menores que estão lá apreendidos. Foi uma situação bastante emocionante até estar lá com eles, vários garotos, inclusive alguns lá do Campo Grande, meus vizinhos estavam lá, infelizmente, dói a gente ver essa realidade. E quando estive lá, quero registrar aqui minha solidariedade com o Davi Junca e o Antônio Sérgio, dois professores lá, educadores da Fundação Casa, que nos relatavam a situação de que nos últimos 2 anos foi aumentado, reajustado em 11% o desconto na folha de pagamento do servidor da Fundação Casa. Então isso acumula 22% de desconto, mais a inflação, a gente bota aí 10% de desconto, a gente está falando de 32% de desconto em 3 anos, e o governo do Estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, deu 0% de reajuste esse ano para o servidor da Fundação Casa. Então, uma situação lastimável, esses educadores que estão aí na linha de frente dos nossos jovens cidadãos em situação de risco social, não ter o reconhecimento e a valorização que merece. Então, eu registro aqui o meu repúdio ao governador Geraldo Alckmin por esse desinteresse e também desvalorização do servidor público estadual, como também fez o nosso prefeito. Bom, mas fechando o tema aqui local, hoje é um dia, sem dúvida nenhuma, histórico para o país, que é o dia em que o nosso Senado está avaliando, está em plena sessão agora, nesse exato momento, avaliando o pedido de impeachment da presidente Dilma, e caso aceito, ela entrará em afastamento aí por 180 dias, até o plenário fazer então a sua apreciação conclusiva desse processo. E eu queria deixar claro o meu posicionamento aqui, que foi posicionamento nosso desde o começo, agora falo inclusive nos temas livres, porque estou falando sobre o meu posicionamento pessoal, mais ainda meu posicionamento enquanto advogado e professor de direito, e vereador também. Então, primeiro, queria colocar a técnica, o primeiro slide, por favor, e fazer uma análise jurídica do processo de impeachment. A gente viu muito aqui um debate político, acalorado, usando palavras de efeito, mas eu queria fazer essa análise jurídica e me direciono em especial, até meus alunos que estão me acompanhando talvez agora, para colocar isso. Eu fui bastante solicitado nas 3 instituições que eu dou aula, para falar sobre esse tema, dei várias palestras sobre análise jurídica do impeachment, qual é o meu entendimento enquanto advogado. E eu tenho convicção de que o processo de impeachment tem embasamento jurídico, sim, portanto, a afirmação de que ele é um golpe, na minha opinião, respeito quem queira defender isso, mas na minha opinião não procede. E qual é esse embasamento? Então, o segundo slide, por gentileza. Então, o impeachment, ele, pela nossa lei, é um processo instaurado toda vez que se caracteriza um crime de responsabilidade. Aonde está escrito o que é crime de responsabilidade na legislação brasileira? A próxima, por favor. Então, quem primeiro identificou o crime de responsabilidade, nesse caso, não foi nenhum político, não foi nenhum partidário, foi um órgão técnico
um órgão especializado em fiscalização de contas, que é o Tribunal de Contas da União, que tem os seus julgadores e tem também o Ministério Público de Contas da União, que são funcionários especialistas em fiscalização de contas que identificaram a ilegalidade cometida, então, pela presidente Dilma, ao utilizar ou maquiar no orçamento da União. Pode voltar aqui, por favor. Então, ela maquiou lá um dinheiro que era para constar no pagamento de obrigações junto à Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e entre outras instituições. Ela atrasou para que esse dinheiro ficasse no Caixa da União e maquiasse um superávit aí, ou uma meta que ela não estava conseguindo cumprir no orçamento. Passa a próxima, por favor. Ao fazer isso, então, ao Tribunal de Contas identificar isso, alguns juristas, advogados, né, identificaram, concordaram com esse argumento, esse apontamento do Tribunal de Contas e decidiram, então, representar isso junto à Câmara dos Deputados, que, pela Constituição Federal, determina que assim seja feito. Então, vamos montar a história da forma que ela aconteceu. Então, um órgão técnico, o Tribunal de Contas da União, identifica essa irregularidade, torna público isso através da reprovação das contas da presidente. Essa informação, a se tornar pública, alguns advogados, inclusive um ex-fundador do PT, não, um fundador do PT, que ele não existe ex-fundador, não, um fundador do PT e advogado, Hélio Bicudo, junto com o professor Miguel Reale e a professora Janaína, se compadecem ou se motivam disso e constroem um pedido que é protocolado junto à Câmara dos Deputados. Qual é o fundamento desse pedido? A próxima, por favor. O fundamento desse pedido diz aí que a presidente Dilma desrespeitou o artigo 4º da Lei 10.079 de 1950, que tipifica os crimes de responsabilidade, e coloca lá, quando que é crime de responsabilidade? Quando o Poder Executivo fere o livre exercício do Poder Legislativo, fere a lei orçamentária, fere a probidade administrativa e a guarda legal do emprego do dinheiro. Então, são esses 4 incisos que identificam a atitude da presidente Dilma, que justificam isso. Pode passar a próxima, na sequência? O artigo 85 da Constituição Federal repete isso de novo. Ó. Crime de responsabilidade fiscal é quando o executivo ou o agente público fere o livre exercício do legislativo, fere a probidade, a lei orçamentária e o cumprimento das leis, no caso aí a lei de responsabilidade fiscal. A próxima, por favor. O artigo 36 da lei de responsabilidade fiscal diz que é proibido o governo obter empréstimo de banco que esteja sob o controle dele. Eu vou passar essas leis, depois eu vou amarrar tudo direitinho. E como isso era, pode voltar aqui. Então, aonde que houve desrespeito nesses casos? Primeiro, para se maquiar e se esconder que o poder público federal não estava cumprindo as metas estabelecidas pela lei orçamentária, a presidente Dilma usou de alguns decretos não numerados para suplementar esse valor e maquiar o orçamento. E ao fazer esses decretos dessa forma, ela impediu que o Poder Legislativo, que ela deveria consultar, fiscalizasse isso. Então, ao ela usar o decreto para fazer a utilização da suplementação orçamentária e omitir a análise do Poder Legislativo, de se ele aprovava ou não essa suplementação orçamentária, como nós fazemos aqui, isso identificou o desrespeito ao Poder Legislativo e também o desrespeito à lei orçamentária. Então, pode passar o próximo slide. Como eu disse, o próximo slide, por favor. O próximo, por favor. Então, isso era feito através de decretos presidenciais não numerados. Ao não ser, esses decretos não ser numerados, eles impediam a fiscalização do Poder Legislativo com relação a isso. E para fechar, para ficar uma coisa mais palpável, o que interessa para a gente é o que isso causou para a população. Pode passar aí. Isso causou um prejuízo, gente, 74 bilhões de reais. Os orçamentos, que nós estamos discutindo, os créditos que estão sendo discutidos, que foram omitidos, tal. Então, gerou uma não transparência, uma manipulação
ilegal de 74 bilhões de reais. Volta aqui, ontem eu estava escutando na Globo News uma discussão entre o Ministério Público de Contas e um professor de Direito da Faculdade do Rio de Janeiro que defende o caso da presidente Dilma e o Tribunal de Contas que defende que houve crime de responsabilidade. E o Tribunal de Contas, o Ministério Público de Contas foi muito claro ao dizer que, ao manipular de forma ilegal, de forma não transparente, desrespeitando a lei de responsabilidade fiscal, desrespeitando a lei dos crimes de responsabilidade, isso cria uma insegurança dos órgãos externos com relação à contabilidade pública. Não se tem mais credibilidade sobre a contabilidade que o governo divulga sobre superávit ou déficit, sobre as metas que ele diz que vai aplicar e vai respeitar ou não, e isso cria a descrença na economia pública que foi brindada aí com as sucessivas quedas, né, e reprovações das agências de crédito mundial que hoje abaixam a nota do Brasil e colocam ele como um mal pagador ou como um país não confiável para receber investimento. Isso gera não investimento nas empresas, isso gera diminuição da produção, isso gera diminuição dos postos de trabalho, isso gera 11 milhões de desempregados. Então, é uma cadeia cíclica, é um resultado de um processo que a gente está percebendo hoje e que tem agora o seu desenrolar através de um processo de julgamento político e jurídico. Então, o Senado, ele não faz um julgamento só jurídico, ele é um órgão político. E quem escolheu assim? Os nossos constituintes em 1988. Em 1988, ao ser construída a Constituição, foi dado esse poder ao Senado para fazer o julgamento. E a análise de admissibilidade foi feita pela Câmara, com pauta nesses argumentos jurídicos, esses argumentos legais. Talvez não, tenho certeza que comparado com o processo do Fernando Collor de Mello, não sofreu tantos questionamentos junto ao STF. Li agora o último questionamento do STF que o Teoriza Vasquez garantiu que o processo da Câmara não tem nenhuma ilegalidade. E, por fim, então eu queria registrar aqui, meu tempo acho que está errado, senhor presidente, está 8 minutos, são 10 minutos, queria registrar aqui o nosso fundamento, nosso posicionamento, respeitando todas as posições contrárias, respeitando todos os posicionamentos discordantes, mas essa é uma casa onde nós temos que ter respeito aos posicionamentos contrários. Meu posicionamento aqui é jurídico. Quero deixar claro que eu tenho convicção jurídica, acredito que existe embasamento jurídico, muito mais, inclusive, do que o impeachment do Collor, para que esse impeachment vá adiante, como está acontecendo agora, e torço para que, ao final do dia, o Senado acolha e ocorra, então, o afastamento da presidente, para que o país vire essa página e, quem sabe, consiga construir, mesmo com tantas dificuldades, um caminho de progresso, que é isso que a nossa população espera. Progresso e emprego, que esse é o melhor projeto social que o país pode ter. Obrigado.